Olá, boa madrugada, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor Jesus com o hino da nossa harpa número 1. Amém? Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor. Dá-nos teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Vamos adorar também o hino 3 da harpa. Amém? Número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu crio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus,
é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Amém, igreja do Senhor. Glória a Deus. Eu quero aqui cumprimentá-lo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia, mais uma madrugada para nós se reunirmos e orarmos com o propósito hoje de causas impossíveis. Aleluia. Louvado seja Deus. Você que entrou aí na live, você que já está aí na live, vai compartilhando, vai chamando mais alguém para se reunir conosco, alguém que vem aí no seu coração, alguém que você saiba que está precisando receber uma oração neste momento. Nós vamos estar iniciando hoje, terça, nessa madrugada de terça, na madrugada de quinta e na madrugada de sábado. Nós vamos estar orando ao Senhor Jesus por causas impossíveis, que aos nossos olhos é impossível, mas ao Senhor vai se tornar possível em nome de Jesus. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Cleonice, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu trabalho para o reino do Senhor Jesus, sou casada com o pastor Ronaldo há 20 anos, sou mãe de 5 filhos, 5 preciosidades, 4 varões, uma moça. Recentemente me tornei avó para a glória do Senhor Jesus, meu neto tem 2 meses para a glória do Senhor Jesus. Congregamos ali na igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. Esse ministério tem 7 anos, eu caminho com o Senhor há 11 anos e há 7 anos ajudo o pastor Ronaldo, né? Aleluia, louvado seja Deus, no pastoreado, a pastorear a igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. Eu vi aqui que a irmã Mara já colocou aqui, que já compartilhou. Continue compartilhando, continue chamando mais alguém, porque o Senhor, Ele irá falar conosco de uma maneira grandiosa nessa madrugada, nessa primeira hora da madrugada, amém? E você que já está aí comigo, você que já me acompanha, já sabe que eu sempre falo para os irmãos, esteja com a sua Bíblia do lado, porque o Senhor, Ele vai falar conosco. Então, pegue aí, eu vou dar um tempo, você que ainda não pegou a sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia do lado e abra comigo no Evangelho de Lucas. Esse é o tema dessa campanha, amém? Este é o tema dessa campanha em Lucas, o seu capítulo 1 e o seu versículo 37. Vão pegando a Bíblia, vão abrindo. Lucas, Evangelho de Lucas, seu capítulo 1 e o seu versículo 37, amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor Jesus nos diz assim: porque para Deus nada é impossível. Amém? Aqui nessa passagem, irmãos, no domingo, no nosso jejum, nosso propósito de jejum, eu falei um pouquinho dessa palavra. Não sei se alguns dos irmãos que entraram agora acompanharam a live de jejum de domingo. Também foi por causas impossíveis, né?
E eu falei um pouquinho desta palavra e vou retornar aqui falar um pouquinho para que a gente possamos compreender. Talvez você não pegou a live de domingo, então você acompanha aqui essa live agora de terça-feira, amém? Com o mesmo propósito, causas impossíveis. Irmãos, nós estamos aqui diante, né, de uma palavra, Evangelho de Lucas, ele vem falar sobre o nascimento de Jesus, né? O nascimento de João Batista, né, também. E nós vemos nessa passagem dois milagres, né? Duas causas impossíveis aqui que o nosso Deus fez se tornar possível. Primeiro, nós vamos ver a história de Isabel, uma mulher já avançada de idade e estéril, junto com seu esposo Zacarias. Eles eram, né, já velhos de idade e eles não poderiam gerar. E Deus fez uma promessa, né, a Zacarias. Deus abriu a madre de Isabel, né, e ela concebeu um filho. E o filho dela se chama João Batista, não foi qualquer filho, né? Foi o filho, vamos se dizer assim, né? O filho, porque João Batista, ele foi um grande profeta, ele foi aquele que anunciou a Jesus Cristo, ele pregava o arrependimento, ele preparou o caminho, né, para Jesus Cristo, né? Então nós vemos esse milagre, o primeiro milagre que nós vemos aqui, a primeira causa impossível que se tornou possível foi, né, na vida deste casal. E logo em seguida, nós vamos ver também quando o anjo Gabriel ele anuncia a Maria, mãe de Jesus, que ela seria mãe, que ela iria gerar. E nós bem sabemos que Maria, ela era uma virgem e Jesus foi, né, concebido ali, Jesus foi concebido no ventre de Maria, ela sendo uma mulher virgem. Hoje nós olhamos, se a gente for olhar para a situação também, nós vamos falar assim, meu Deus, mas como pode? Como pôde? Pôde, porque foi a mão do Senhor Deus que fez. Ele fez com que a virgem desse a luz ao filho, e esse filho se chama Jesus Cristo, que é aquele que morreu por mim na cruz do Calvário e morreu por você na cruz do Calvário. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós estamos de pé, foi por causa desse Jesus. Aleluia, foi o filho de Maria, concebido ali, né, que é o filho de Deus, na verdade não é o filho de Deus, mas ele veio, ele precisava vir para a terra, e ele veio à terra, né, através da nossa irmã Maria, né, nós costumamos dizer assim, né, nossa irmã Maria, amém? Então nós vemos duas coisas aqui, duas causas que eram impossível, mas se tornaram possível aos olhos do Senhor Jesus. Jesus, ele faz. Eu costumo a falar, irmãos, aos amados irmãos, à igreja do Senhor, que o possível a gente caminha atrás, o possível a gente vai atrás. Mas o impossível, a causa das impossíveis, nós colocamos na mão daquele que pode, que é o nosso Deus, e ele age, e ele faz por nós, né? Eu quero dar um exemplo aqui do possível a qual eu e você podemos fazer. Nós estamos aqui, né, finalizando o Outubro Rosa, onde fala da cura, onde nós, né, estamos ali orando pelas mulheres, né, a campanha sobre o câncer de mama. Mês que vem será Novembro Azul dos varões, né, câncer de próstata. E eu costumo dizer assim às igrejas, aos irmãos, o que é possível nós fazer? O possível que a gente pode fazer, irmãos, é a gente ir, a gente marcar uma consulta, né? Eu sei que às vezes tem pessoas aqui que dependem do SUS e eu sei que é muito difícil, mas a gente consegue levantar um pouquinho mais cedo, enfrentar uma fila, aguardar uma vaga, muitas das vezes, e passar no médico. Isso é o possível, isso a gente faz. A gente se levanta cedo, a gente vai lá, a gente marca uma consulta, a gente passa no médico, e se de repente a gente recebe ali um diagnóstico, né? Olha, você tá com câncer, você tá com alguma doença, ou recebemos a notícia como eu já recebi na vida do meu Luiz Henrique,
né? Meu filho Luiz Henrique nasceu de 6 meses e foi muito complicado. E todas as vezes que eu ia visitar o meu filho, o que eu escutava dos médicos era: ele não passa dessa noite. Era isso que eu escutava dos médicos. Olha, mãe, se você tiver alguma fé, olha, pai, se você tiver alguma fé, vai orar, porque a gente estamos fazendo o possível. E os médicos falavam isso: a gente estamos fazendo o possível aqui, tudo que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo. Mas todos os dias que eu chegava ali, irmãos, era isso que eu ouvia: o teu filho não passa dessa noite. E Deus e o médico ainda falava para mim assim: e se sobreviver, vai sobreviver com muitas sequelas. Se sobreviver, o seu filho não vai andar, o seu filho não vai falar, o seu filho vai ser uma criança que vai vegetar. E hoje, irmãos, para a glória do Senhor Jesus, meu Luiz Henrique, ele tem 18 anos, irmãos. Ele anda, ele fala, tudo aquilo que o inimigo, tudo aquilo que os médicos falavam, né? Os médicos falavam: não vai acontecer, não vai. Deus fez acontecer, Deus fez o possível na minha vida. Deus fez o impossível na minha vida acontecer. E eu lembro que eu conheci um louvor da Aline Barros, que fala Caminhos de Milagres, que esse louvor fala assim: quando o que era difícil se torna impossível, é aí que o nosso Deus começa a agir. É o louvor que fala, né? Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Depois, você que ainda não escutou esse louvor, coloque esse louvor para você escutar. Se chama Caminhos de Milagre, da Aline Barros, amém? Da cantora Aline Barros. E esse louvor foi o que nos acompanhou ali, né? Que nos acompanhou e a gente nos pegamos, né? A palavra de Deus, nós nos apegamos, nós começamos a ouvir. Eu lembro que hoje essa irmã, ela dorme no Senhor Jesus, mas ela é a irmã Adelina, ela morava do lado da casa da minha sogra e ela não sabia, essa irmã, do que estava acontecendo, mas ela contou pra gente que ela estava fazendo uma polenta na casa dela. E enquanto ela estava ali mexendo, fazendo aquela polenta, o Espírito Santo de Deus, olha a importância de nós ouvirmos a Deus. O Espírito Santo de Deus falava para ela: ore pelos netos, ora por um dos netos da Alzira. A Alzira é minha sogra, né? Ora por um dos netos da Alzira. E ela ali ora por um dos netos da Alzira, ela não sabia quem era, mas ela desligou, irmãos. Ela conta que ela desligou aquela polenta e ela foi orar. E quando ela orou, o Espírito Santo de Deus falou para ela assim: fale, chame a Alzira e fale para dona Alzira que a gente vamos ver o neto dela ainda correndo e pulando aqui. E ela chamou a minha sogra ali e passou esse recado para minha sogra, e aí minha sogra contou para ela o que estava acontecendo. E nessa época, que eu falei para vocês, o médico já tinha desenganado, o médico já tinha falado: não tem mais solução, não tem mais jeito. Meu filho passou por 2 paradas respiratórias, 2 paradas cardíacas, ficou entubado, né? Ficou em coma induzido, paralisou o seu lado esquerdo todo. Mas o Senhor deu vida, irmãos. O Senhor foi lá, o Senhor fez. Como eu já falei para vocês aqui, hoje ele tem 18 anos, para a glória do Senhor Jesus. Anda, corre, brinca, né? Aquilo que Deus falou na boca da serva do Senhor Jesus usou. Então, olha a importância, irmãos, de quando a gente estamos fazendo alguma coisa e Deus fala assim: manda uma mensagem, manda uma oração. É muito importante nós pararmos e darmos ouvido, porque o Senhor muitas das vezes quer dar livramento. Então, como eu estava falando aos irmãos, o possível a gente corre atrás, a gente vai, mas o impossível, se de repente chegar o diagnóstico e falar assim: olha, não tem solução, não tem jeito, aí o nosso Deus, ele age, aí o nosso Deus, ele entra.
Você entrega nas mãos do Senhor Jesus e Ele entra e Ele faz. São várias causas impossíveis. Talvez seja na enfermidade, talvez seja alguém que recebeu esse diagnóstico, mas também tem vidas aqui, né, que está aí com causas na justiça. Eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é o nosso juiz, né? Ainda que o homem da terra não queira decretar a nossa vitória, nós temos um advogado, nós temos um juiz fiel e justo. Então você também que está com causas aí na justiça, creia que Deus ele vai agir. Se muitas das vezes você chegou ali e disse não, lembra também aqui, acho que é, se eu não me engano, Lucas 18, se eu não me engano, aonde conta a história do juiz iníquo, que ali existia uma viúva, e essa viúva ela ficava ali insistindo, olha, revoga a minha causa, e ele não queria revogar a causa dela. Deixa eu só ver aqui, é isso mesmo, Lucas 18. Ele não queria revogar a causa daquela mulher, mas de tanto aquela mulher insistir, ele deu a sentença, ele deu a vitória. E o texto fala, Jesus fala, esse juiz que nem me serve, nem me conhece, ele sendo mal, ele julgou a causa daquela mulher, imagine eu. Então, assim, nós temos um juiz que cuida de nós. Eu não sei qual é a causa na sua vida. Eu não sei qual é o impossível na sua vida. Possa ser um relacionamento, possa ser na vida financeira, possa ser na sua saúde. Eu não sei qual é a causa impossível. Mas eu quero te dizer que nós temos um Deus que ele age, ele opera em nosso favor. Eu quero falar para vocês que existe um Deus que ele é o Deus que ele sabe a maneira dele trabalhar sobre as nossas vidas. Existe um Deus que, o Deus que nós servimos, ele sabe exatamente como trabalhar na vida de cada um dos servos do Senhor. Tem vezes que ele vai se apresentar a mim e a você como o Deus do já, o Deus do agora. Muitas das vezes nós vamos dobrar o nosso joelho, nós vamos orar ao Senhor, e o Senhor vai nos dar resposta naquele momento, naquela hora. O Senhor vai vir com livramento naquele momento, naquela hora. Mas existe também o Deus do tempo. Muitas das vezes ele se apresenta conosco, para nós, como Deus do tempo. Que como assim, pastora, Deus do tempo? O Deus do tempo é aquele que existe o tempo, a hora certa dele nos responder. Talvez nossas orações já tenham aí meses, anos, que nós estamos pedindo para o Senhor, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia nessa área, e Ele é o Deus do tempo, porque Ele sabe o momento certo, a hora certa de abençoar os seus filhos, a hora certa de entregar a vitória para os seus filhos. Nós temos o Deus do de repente, que age no de repente. Como assim de repente? As coisas está tudo ao contrário, nada está dando certo, e de repente acontece. Quando você vê, de repente o milagre chegou, de repente a cura chegou, de repente a provisão chegou. Então nós temos um Deus que se revela para nós ao longo da nossa jornada de várias maneiras. O segredo aqui é a gente continuar, é a gente perseverar. O segredo é esse, perseverar. Como eu acabei de mencionar sobre essa mulher, né, de Lucas 18, dessa viúva que estava ali, ela perseverou. Ela todo dia ela estava ali, ela, sabe, foi perseverando, foi indo no templo, foi indo ali, foi indo diante daquele homem, revoga a minha causa, a minha causa. E é isso que nós temos que fazer com o nosso Deus. Senhor, revoga a minha causa. É orar constantemente, é buscar a Deus constantemente, orar sem cessar. Aleluia, louvado seja Deus. E no meio da nossa caminhada, da nossa jornada, o Senhor, ele vai se revelando a nós. E quem sabe, aleluia, nesse dia, nessa madrugada, o Senhor se revele a você como o Deus do já, como o Deus do de repente. Quem sabe nessa noite, quem sabe nessa madrugada, Ele olha para nós. E outra coisa que eu costumo dizer à igreja do Senhor, eu sempre falo, irmãos, a bênção do Senhor, ela já está preparada para nós. As bênçãos do Senhor, tudo aquilo que Deus ele ministrou ao nosso coração, tudo aquilo que Deus levantou os servos deles para falar conosco, já está preparado. É nós que precisamos estar
preparados ao ponto de receber as bênçãos do Senhor. Porque por muito menos, irmãos, existem pessoas que recebem a bênção do Senhor e viram as costas para esse Deus. Quantas das vezes nós vimos isso na casa do Senhor? Pessoas que chegam, até pessoas que chegam até nós, ora por isso, ora por essa causa, o Senhor vem, o Senhor abençoa, o Senhor faz, e essas vidas muitas das vezes viram as costas para o Senhor Jesus. Viram as costas, qualquer oportunidade, às vezes uma oportunidade de emprego, às vezes a pessoa tá ali, ai meu Deus, ai ora por mim porque eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego, e esse emprego te tira da presença, te tira da graça do Senhor, te tira do tempo, você não consegue ter um dia da semana para adorar ao Senhor Jesus. Então eu costumo dizer, isso para mim não é bênção, isso para mim é maldição, irmãos, porque tudo aquilo que vai nos tirar, tudo aquilo que nos tira da graça, nos tira da presença, não venha me dizer, ai que é bênção, que a porta se abriu, que você tá ganhando rios e rios de dinheiro, mas te tirou, irmãos, da graça, te tirou da presença, enquanto tem vidas ali almejando chegar na casa de Deus, tem vidas ali almejando, querendo estar na presença do Senhor Jesus e não pode, porque estão enfrentando uma enfermidade, muitos estão internados, muitos estão acamados, e aqueles que podem estar na casa do Senhor Jesus viram as costas para esse Deus. Então o Senhor, ele sabe, meus irmãos, ele sabe. Muitas das vezes a gente bate no peito e fala, não, se Deus me abençoe, eu estou pronto para receber. Será mesmo que nós estamos prontos para receber? Meu primeiro pastor, ele contava uma história pra gente de uma irmã que ela clamava pelo seu esposo, e a oração dela era que meu esposo seja mais crente que eu, que o meu esposo seja mais crente que eu. E Deus fez, irmãos, Deus cumpriu, Deus fez, entrou com salvação e fez com que aquele homem fosse servo de Deus, prudente, fiel, e fosse mais crente, mais enjoado do que a irmã. Sabe o que aconteceu? A irmã pediu o divórcio, porque a irmã não suportou ver a fidelidade daquele homem, a busca daquele homem. Então, sabe, Deus deu. Mas será que aquela pessoa estava pronta? Não estava, irmãos, não estava pronto para receber. Então, até naquilo que a gente vai pedir para o Senhor, nós temos que ter sabedoria. É por isso que fala na palavra de Deus que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe mesmo pedir como convém. E que nós venhamos, todas as vezes que nós formos orar ao Senhor, pedir mesmo, Espírito Santo, conduza a minha oração, traduza a minha oração ao Senhor. Fale, Espírito Santo, junto ao Pai, junto ao Filho, porque verdadeiramente, irmãos, tem hora que a gente queremos uma coisa, daqui a pouco nós não queremos aquilo, oramos por aquilo, daqui a pouco nós não queremos, nós queremos de outra maneira, de outro jeito, e o Senhor, Ele trabalha da maneira que Ele quer nas nossas vidas. Mas eu posso te dizer para você, você que entrou nessa campanha, não quebre essa campanha, faça essa campanha terça, faça essa campanha na madrugada de quinta-feira, na madrugada de sábado, e vamos finalizar com o jejum no domingo. Não quebre e creia que Deus, ele vai agir no seu impossível. O impossível Deus vai entrar e ele vai fazer. Amém? Nós vamos nos reunir aqui em oração. E eu tenho alguns pedidos aqui para você que está aí do outro lado, me ajudar também a orar também. Eu estou com 3 casos aqui. Eu já falei para vocês aqui, já pedi oração para vocês. É uma bebezinha, irmãos. O nome dela é Ayla. Ela está com câncer nos olhos, na visão. E ontem ela fez a retirada do olho, irmãos. É uma bebezinha. Tem a mãe, tem o pai. A mãe dela se chama Kátia. Vamos orar por essa família, irmãos, porque não é fácil. Uma criança de dois aninhos, se eu não me engano, 1 ano ou 2 aninhos. Eu não sou muito próximo dessa família, irmãos, né? Mas esse pedido chegou até a nós há um tempo e nós adotamos essa criança, assim como a Júlia, né? Uma menina também de 6 aninhos, acho que já fez 7, que também está enfrentando câncer, né? Tá em tratamento, mas o Senhor tem feito grandes coisas na vida da Júlia. Nós adotamos essa criança também. E eu peço que vocês
me ajude agora a orar por ela. Essas duas crianças, elas estão sofrendo com câncer, irmãos. Que Deus ele possa entrar na saúde, que Deus ele possa curar essas meninas. E também, irmãos, um bebezinho por nome de Samuel, se eu não me engano, deve estar na faixa de uns 6 meses, 7 meses, Samuel. Ele nasceu com um probleminha no coração, teve que passar, né, por essa semana por um procedimento e ele também está internado. A mãe também está desesperada. Chegou o pedido de oração dizendo para nós que a criança está cheio de aparelhos, está inchado. Irmãos, vamos nos colocar no lugar dessa mãe. Você que é mãe aqui, você que é pai, você sabe a dor, irmãos. Quando nossos filhos, eles pegam uma gripe, quando nossos filhos dão uma febre neles, a gente já fica com o coração na mão, a gente já fica desesperado. Imagine essas mães agora que estão ali dentro de um hospital, dentro de uma UTI, vendo a situação do seu filho, não é fácil. Então eu quero que vocês se unam comigo nesta oração. Também quero pedir por uma jovem, pelo nome de Dinaiane, também. Os médicos tinham desenganados, dizendo que não tinha solução, mas para a glória do Senhor Jesus, não para o nosso nome, para a glória do Senhor Jesus. No dia de ontem eu recebi a notícia que ela está melhorando, que ela foi desentubada, e eu quero que os irmãos continuem orando. A Dinaiane, ela tem 2 filhos, ela tem uma filhinha, irmãos, que tem 1 aninho, se eu não me engano. O outro filho dela, eu não me recordo a idade dele. Mas eu peço a você também, se coloque no lugar dessas vidas, irmãos. Se coloque no lugar, porque talvez você não esteja vivendo isso, glória a Deus e aleluia, sabe? Mas tem outras pessoas que estão vivendo isso, sabe? E Deus o livre guarde de nós passarmos por essa situação. Então, eu convido você nessa madrugada junto comigo a apresentar essas vidas. Ayla, Júlia, Samuel e Dinaiane. E você que tem aí mais algum pedido de oração, você pode estar colocando o seu pedido de oração e nós vamos estar intercedendo. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Eu convido você a se posicionar, né, em oração. Você que pode, se ajoelhe. Você que se sente melhor orando em pé, ora em pé. Você, né, que está aí, que queira orar sentado, não importa a maneira que você vai orar, mas clame ao Senhor Jesus. Vamos clamar, vamos unir a nossa fé agora, irmãos. Vamos nos unir e unir a nossa fé. E o Senhor, ele vai fazer milagres em nome de Jesus. Amém? Eu só vou beber uma água. Vamos orar. Você aí que é homem e mulher de Deus, você que tem seus caderninhos de oração, adote esses nomes aí que eu acabei de mencionar para vocês, principalmente, né, dessas crianças também, né, que estão aí no tratamento do câncer. É uma longa jornada, irmãos, é uma longa jornada, né? O tratamento da Júlia é 2 anos, irmãos, 2 anos de tratamento. Ela vai completar um ano agora de tratamento. É muito difícil essas situações. Adote. Amém. Irmã Mara que vai fazer exames amanhã. Vamos orar pela serva do Senhor Jesus, crendo que Deus já fez. Ele não irá fazer, irmã Mara. Ele já fez milagre, né? A irmã já é um milagre do Senhor Jesus. A irmã pode todos os dias, quando se levantar, bater no peito e dizer: eu sou um milagre de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu me uno, Senhor Jesus, junto com os teus filhos, com as tuas filhas, Senhor Jesus, neste momento, Pai, para orarmos, para junto orarmos, Senhor. Deus, nós estamos, Senhor Jesus, iniciando hoje essa campanha, Pai, das causas impossíveis, Deus. Eu quero que você agora apresente essa causa ao Senhor.
Meu Deus amado, meu Deus querido, nós apresentamos agora, Senhor Jesus, diante da tua presença, Senhor, aquilo que para nós é impossível, Pai, para ti não, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível, porque para ti nada é impossível, Senhor. É o tema dessa campanha. Nós declaramos esse versículo, nós declaramos, Senhor, esta palavra sobre as nossas vidas, que para o Senhor nada é impossível, Deus. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, entra agora, Senhor Jesus. Venha fazer agora, Senhor, meu Deus, nas nossas vidas, Pai. Entra, Senhor Jesus, nesta causa. Talvez, Senhor Jesus, estejam vidas aqui, Senhor, que estão orando, Senhor, há tanto tempo, Jesus. Há tanto tempo, Deus, pedindo ao Senhor uma resposta. Há tanto tempo, Senhor, pedindo para o Senhor um milagre, Deus. Que o Senhor venha fazer, meu Pai amado. Oh, Senhor Jesus, que o impossível nas nossas vidas, o impossível aos nossos olhos, Pai, possa se tornar possível, meu Deus, aos seus olhos. Meu Deus, pessoas, meu Deus amado, que foram desenganadas pela medicina, Pai. Pessoas, meu Deus amado, que estão agora, Pai, neste momento, Senhor, ali, Senhor, em um hospital, em uma UTI, Pai. Estão ali, Senhor, lutando, Deus, para vencer, lutando, Senhor Jesus, pela vida, Senhor Jesus. Meu Deus amado, meu Deus querido, entra agora, Senhor Jesus, nessa causa, Senhor. Entra, Senhor Jesus, nesta causa agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Vai de encontro, Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, pessoas que tenham, Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, causas, Pai, na justiça, pessoas, meu Deus amado, que estão, Senhor, com causas trabalhistas, meu Deus amado, meu Deus querido, conceda vitória ao teu filho, à tua filha, pessoas, meu Deus, que estão ali, Senhor, precisando, Senhor, de um benefício da sua aposentadoria, meu Deus, conceda vitória na vida dos teus filhos, seja Deus o juiz, seja, Senhor, o advogado, seja Deus o promotor, meu Pai amado, seja, meu Deus, se revele, meu Deus amado, aos teus servos, aos teus filhos, Senhor. Meu Deus amado, talvez, Senhor Jesus, seja, Deus, um filho, um parente, alguém, Senhor, que esteja, Senhor, na rebeldia, que esteja, Senhor, no vício, Senhor, das drogas, da prostituição, e essa pessoa, meu Deus amado, fala, só se for o Senhor, só se for a tua mão, Senhor, e verdadeiramente é somente a ti, Senhor, somente a tua mão. O Senhor ainda é Deus que faz milagre, o Senhor ainda é Deus que salva, o Senhor ainda é Deus que cura, meu Pai. Eu te peço, Senhor, entra nesta causa agora, entra com libertação dentro desta casa, dentro dessa família, esta pessoa, meu Pai amado, possa abrir a sua mente, possa abrir o seu coração, meu Deus amado, para compreender, para entender, Senhor, a tua palavra, Senhor, para querer, Senhor Jesus, te servir. Jesus, eu não sei qual é a causa, Pai, eu não sei, Senhor Jesus, o Senhor, meu Deus, é Deus que faz. Eu quero apresentar, Senhor, nas tuas mãos, mulheres, meu Deus, estéril, Pai, mulheres, meu Deus, que têm desejo, Senhor, de gerar, mulheres, meu Deus, se você conhece alguém que tem essa dificuldade, que queira gerar, apresente essa vida agora também nos pés do Senhor, porque o nosso Deus, ele faz milagre, assim, Deus, como o Senhor fez, meu Deus amado, na vida de Isabel, Pai, na vida, Senhor, de Zacarias, meu Deus amado. Oh, Senhor, abre a madre, Senhor, dessas mulheres, meu Deus, que tem desejo, Senhor, de carregar um filho em seu ventre, em seu colo. Oh, Deus, vai jogando por terra todo impedimento, todo empecilho, meu Deus amado. Talvez, Senhor, pessoas, meu Pai, que perderam, Deus amado, o movimento, tiveram, Senhor, um AVC, tiveram, Senhor, um infarto, meu Deus, e perdeu, Senhor, o movimento, Senhor Jesus. O Senhor é Deus, meu Pai amado, que cura. O Senhor tira da cadeira de roda, o Senhor faz voltar a andar novamente, o Senhor faz voltar, Senhor Jesus, a ter estes movimentos novamente, Senhor. Ah, Jesus, o que para ti é impossível? Nada. O que para ti, Senhor, é impossível, meu Pai? Nada. Talvez, Senhor Jesus, esteja ouvidas aqui, Pai, orando por uma pessoa que se afastou do caminho, se afastou do evangelho, Pai, e aos olhos desta pessoa, Pai, é impossível essa pessoa retornar, porque
essa pessoa, meu Deus, sofreu perseguições, sofreu mágoa, foi magoado, Pai, foi entristecido, Senhor Jesus, e não conseguem mais chegar à presença gloriosa do Senhor. Meu Deus, traga de volta todos aqueles que se afastaram do Evangelho, todos aqueles, meu Deus amado, que se afastaram, que estão longe, Pai, que eles venham, Senhor, meu Deus amado, novamente. Talvez seja esta a causa, talvez, Senhor, seja uma mãe, meu Deus amado, que está clamando pelo filho, que está ali na criminalidade, pelo esposo, aleluia, Senhor, que está ali, Jesus, na criminalidade, que está com desejo, Senhor, de roubar, de sequestrar, de matar, desejos vingativos, que está nos vícios, maridos nos vícios, mulheres também, Senhor, esposos, meu Deus, que tem orado, meu Deus amado, pela esposa, pedindo, Deus, entra com salvação, entra com cura, liberta essa vida, meu Deus amado, meu Deus querido, também honra, Pai, a fé deste homem, honra, Senhor, a oração deste homem, meu Pai, para a glória do teu santo nome, para a glória do teu santo nome, Deus, toda causa impossível, Senhor, nós colocamos, talvez, Senhor, seja no financeiro, o financeiro desta pessoa, meu Deus amado, está difícil, talvez, Senhor, estejam com o nome sujo, com o nome, Senhor, no INSS, no Serasa, Senhor, Deus amado, entra, Senhor, com provisão, Pai, ajuda, Senhor, dá solução, talvez, Senhor, pessoas, meu Deus, que precisam, Senhor, fazer um empréstimo no banco para resolver alguma coisa, Deus, e esse empréstimo não está saindo, meu Pai. Eles não têm margem, Senhor Jesus, de financiar alguma coisa. Deus, o Senhor ainda é Deus do impossível. Talvez, Senhor, esta vida está almejando, Senhor, a construir, a ter algo, a ter uma casa, a ter um veículo, Senhor. E não tem, Senhor Jesus, condição alguma. O Senhor é Deus do ouro, o Senhor é Deus da prata, o Senhor faz o impossível acontecer, meu Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia. Deus, nesta madrugada, nós clamamos, Senhor, pela vida, Senhor Jesus, da Dinaiane, pela vida, Senhor, do pequeno Samuel, pela vida, Senhor, da Ayla, pela vida da Júlia. Deus, nós clamamos, Senhor, por essas vidas, pelos exames, Senhor Jesus, a qual tua filha, Senhor, Ibamara vai passar, Senhor, vai fazer. Deus, sê na vida dessas pessoas, Pai, realiza, Senhor, milagres. O Senhor é Deus de milagres, Pai. O Senhor é Deus, Pai, que age, que opera. O Senhor, meu Deus amado, continua sendo o mesmo. Quem muda, Senhor, somos nós, mas o Senhor continua sendo o mesmo, meu Pai, em nome de Jesus. Vai fazendo, vai agindo, vai operando, meu Pai, nesta madrugada, vai entrando, Senhor, nesta causa, vai entrando, Senhor Jesus, nesta situação. Peleja, meu Senhor, pelos teus filhos, peleja, meu Senhor, pelos teus filhos, e neste momento, Senhor, ministra ao meu coração a passagem a qual fala: nesta peleja não tereis que pelejar, aleluia. Veja o livramento que hoje o Senhor lhe dará, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta peleja o Senhor, Ele está falando, nós não teremos que pelejar, glória a Deus. Apresente ao Senhor Jesus esta causa agora, apresenta ao Senhor com fé, deixa na mão daquele que pode, daquele que é. Senhor, eu apresento, Senhor Jesus, a Ti, Senhor, todas as situações, todas as causas, Senhor, impossível, Pai, a qual os teus filhos estão mencionando agora, a qual os teus filhos, Senhor, estão entregando agora diante da tua presença, Pai. E eu creio, Senhor, eu creio que nós vamos ter milagres. Eu creio, Senhor, que nós vamos ter milagres, Senhor Jesus, milagres, respostas, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós já temos vários testemunhos de orações que nós fizemos aqui juntos e unidos, e o Senhor respondeu, portas abertas, né?
muitos milagres, né? Milagres que o Senhor, pessoas, aqueles que têm, né, o meu contato, muitas das vezes me mandam uma mensagem, muitas das vezes falam, olha, aconteceu isso, a gente orou, eu estava naquela campanha e o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Eu peço a você que você continue firme. Continue firme, não quebre essa campanha, chame mais alguém para se reunir a nós, vamos orar ao Senhor Jesus. Meu propósito aqui é trazer mais um para o reino, é fortalecer a vida de mais alguém, juntos nós caminharmos rumo ao céu de glória, amém? Então eu fico por aqui, hoje, irmãos, é terça-feira, para a glória do Senhor Jesus. E terça-feira, lá na Igreja Remanescente de Cristo, nosso pastor Ronaldo vai passar o endereço aí. Na Igreja Remanescente de Cristo, templo de adoração, nós temos culto de ensino da palavra. Culto de ensino às 19 horas. Nós já estamos ali orando ao Senhor Jesus, esperando você para se reunir a nós. Você que queira aprender mais um pouco da palavra de Deus, irmãos. A própria palavra do Senhor fala que nós pecamos por falta de conhecimento. Muitas igrejas, irmãos, hoje não tem culto de ensino. Muitas igrejas não têm consagração, já se tiraram consagração. Antigamente, as igrejas eram praticamente as portas abertas todos os dias para as pessoas se consagrarem ao Senhor. Hoje é um dia na semana, ou já se tiraram consagrações, irmãos, nas igrejas. Culto de ensino. Irmãos, são essas coisas que vai te fortalecer. São essas coisas que vai fazer você aprender. Dê valor à igreja simples, à igreja humilde que está ali tentando ensinar o verdadeiro evangelho. Dê valor a esses ministérios, irmãos. Pare de querer ficar correndo atrás de profecia daqui, profecia dali. Não, irmãos, vai buscar. A maior profecia ainda é a palavra do Senhor Jesus. A maior profecia é isso aqui. A cura vem através da palavra, a libertação vem através da palavra. Então, irmãos, se na sua igreja tem culto de ensino, participe. Sabe, às vezes a gente acha que é chato demais, mas não é chato, mas você está aprendendo da palavra para você poder aplicar a palavra, para você não ser enganado. Eu já falei para vocês aqui, sabe? Para vocês não serem enganados. Os falsos profetas estão aí, dizendo e falando que Deus mandou, que Deus falou, que Deus fez isso, que Deus aquilo. E Deus não está falando nada, meus irmãos. Deus não está falando nada. Então, vamos aprender, dê valor. Então, eu te convido você a estar lá na Igreja Remanescente de Cristo, Templo de Adoração. Você que tem seu ministério e tem culto de ensino, vai para o culto de ensino, vai para a escola bíblica dominical, vai aprender com o Senhor Jesus, vai se encher da graça, do conhecimento do Senhor, para você não ser enganado. Amém? Para você caminhar rumo ao céu de glória. Então nós temos aí, o pastor Ronaldo já colocou endereço. A nossa igreja fica localizada em Osasco, fica dentro de uma comunidade, um lugar muito simples, muito humilde. Também somos um povo simples, um povo humilde, mas cheios da graça, cheios da presença, cheios do amor de Deus. Amém? Amém? Então eu vou ficar por aqui e até a próxima, se Deus quiser, e eu creio que Ele quer. Lembrando, irmãos, continue orando por essas vidas que eu pedi para vocês orarem, que eles precisam de um grande milagre. Ele precisa que o impossível de Deus venha se tornar possível na vida deles. Em nome de Jesus, me ajude a orar, né? E vamos ter vitórias, em nome de Jesus, respostas de vitórias. Eu fico por aqui, que Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém?